Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 15. Salmo 15. No Salmo 15, talvez esteja ali a pergunta, uma das perguntas mais importantes da nossa vida, ou talvez a mais importante. A pergunta fundamental da nossa existência, e a gente vai entender o porquê. Salmo 15. Amém? Diz assim a Bíblia: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e nem lança calúnia a seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Irmãos, esse salmo é de Davi. Como é a maioria dos salmos, nós temos diversos autores, nós sabemos disso, Asaf, Moisés, Salomão, mas só Davi escreveu mais de 70. E esse salmo, o Salmo 15, nos ensina em que condição Deus escolheu os judeus para serem o seu povo e colocou o santuário no meio deles, e colocou o tabernáculo no meio deles. E essa condição consistia em que esse povo que Deus escolheu, eles se mantivessem ou se mostrassem um povo peculiar, que eles se mostrassem um povo específico, que eles se mostrassem um povo santo e um povo íntegro. Era isso que Deus queria para esse povo que ele escolheu, que ele alcançou. Davi, então, ele faz essa pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem morará no seu santo monte? Talvez essa pergunta poderia ser traduzida da seguinte forma: Senhor, quem de fato teme ao Senhor? Quem é fiel ao Senhor? Quem de fato procura obedecer os seus mandamentos? E trazendo para a nossa aliança, essa pergunta poderia ter sido feita: Senhor, quem de fato nasceu de novo? Quem de fato é nova criatura? Quem de fato tem o Espírito Santo? Quem de fato quer honrar o Senhor verdadeiramente? Irmãos, como tem gente nesse mundo que usa o nome de Deus em vão? Como tem gente nesse mundo que se apropria falsamente do nome do Senhor? Se a gente sair aqui fora, se a gente perguntar para qualquer pessoa: você pertence a Deus? Você é de Deus? Ela vai falar: sou demais. Se me perguntasse há 15 anos atrás, antes do Senhor ter me alcançado: você é filho de Deus? Eu falaria: bom, do diabo que eu não sou filho. É claro que eu sou filho de Deus. É lógico que eu fui alcançado por Deus. Sendo que, para ser filho de Deus, tem uma condição, sim ou não, gente? Para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus. Ele deu direito para ser filho de Deus àquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é filho de Deus. Mas o mundo, sem preocupação nenhuma, se apropria falsamente do nome de Deus, sem se preocupar, sem levar isso em consideração. E Davi tendo essa consciência, Davi tendo uma consciência que muitos enganam a si mesmos, se apropriando falsamente do nome de Deus, falando que são de Deus sem realmente ser, ele se dirige a Deus aqui nessa pergunta que nós lemos aqui. Ele se dirige a Deus tendo a consciência também de que, assim como Deus é fiel a si próprio, ele exige que aquele que escolheu seja fiel a ele também. Ele exige que aquele que ele escolheu se atenta para o que ele quer para a vida dos seus filhos, sim ou não? Não virou bagunça, virou, gente? Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Ele tem mandamentos para nós. Ele nos alcança, mas por ele ter nos alcançado, ele nos transforma. E ele tem para nós uma novidade de vida, sim ou não? É isso que acontece. É claro, meus irmãos, que Deus é gracioso. É claro que Deus, ele é bondoso. É claro que Deus é misericordioso e é por isso que nós estamos aqui. Nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez sobre nossas vidas, sim ou não?
Se não fosse isso, nós não estávamos aqui hoje. Se não fosse pela graça do Senhor, a gente nem levantava. Nós fazemos o que fazemos hoje porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova constantemente sobre nossas vidas. Mas também é verdade que Deus estipula para aquele que é dele, que esse tem uma vida santa, que esse corra atrás da santidade, que esse persevere em ter uma vida que glorifique ao Senhor, sim ou não? O Senhor nos alcança como nós estamos, mas a graça dele não deixa como nós estamos. Ela é transformadora. Quem foi transformado por Deus? Quem foi transformado por Deus? Nós somos alcançados por Deus e transformados por Deus, ou seja, os falsos mestres, os ímpios que vivem no meio do templo de Deus, que pretendem ser povo de Deus, não são. Por quê? Porque Deus conhece os seus. Aquele que é seu, ele segue a retidão e a justiça ao longo da sua vida. Aquele que é seu não é que é perfeito, meus irmãos. Aquele que é seu não é que não peca, não é isso. Mas aquele que é seu não negligencia o pecado. Aquele que é seu, ele se atenta para os mandamentos do Senhor. Ele se atenta não para ser alcançado, mas se atenta porque já foi alcançado por Deus. É isso, e isso é uma realidade da nossa vida. Davi aqui, ele viu o templo cheio de pessoas. Davi aqui, ele viu o santuário lotado. Aquele ambiente cheio de gente que professavam a mesma fé. Ele viu a multidão ali que falavam que acreditavam de fato em Deus. E ele se dirige a Deus, que é capaz de distinguir o seu próprio povo no meio de um monte de personagens. E ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem de fato teme ao Senhor no meio dessa multidão? Senhor, quem de fato se preocupa com os seus mandamentos? Senhor, quem de fato não negligencia aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer? Por que essa pergunta? Por no mínimo 3 motivos. Primeiro motivo: quem é alcançado pelo Senhor é transformado? Sim ou não? Sim. Quem é alcançado pelo Senhor? Aquele que pertence a Deus, aquele que nasce de novo, aquele que é filho de Deus, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, não consegue ter a mesma vida que tinha antes. Isso é uma realidade da nossa vida. Nós agora vivemos e queremos glorificar o Senhor, bebendo, comendo ou fazendo qualquer outra coisa. Isso é uma realidade da nossa vida. Nós não conseguimos mais sermos os mesmos. Embora a gente erre, embora o velho homem, diariamente esteja nos tentando a fazer ou a praticar coisas que não glorificam ao Senhor, hoje nós não somos mais dominados por aquilo que antes éramos escravos. Nós somos encontrados por Deus. A Bíblia fala que Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos alcançados por Deus, fomos transformados, ou seja, não basta vir à igreja somente, praticar os cerimoniais externos, não basta somente dar o dízimo, não basta somente praticar todas essas coisas se não tem uma vida transformada. Se dentro de casa não é dessa forma, se no mercado de trabalho não é dessa forma. Não basta isso, meus irmãos. Por que essa pergunta? Para nos mostrar que aquele que pertence a Deus tem o Espírito Santo e tem uma vida diferente. Segundo motivo, para nos mostrar também que há trigo no meio do povo de Deus, mas também há joio. Para nos mostrar também que existem ímpios, existem aqueles que não confiam no Senhor de fato, no meio do povo de Deus. Para que aquele que confia no Senhor não venha se abalar demais se de fato ele se deparar com um escândalo. Para que aquele que confia no Senhor, teme a Deus, quer honrar a Deus, não venha se abalar de fato, se de fato acontecer alguma coisa que venha desonrar o Senhor. Por quê? Porque existe isso no meio da igreja, infelizmente. E talvez esse seja o terceiro ponto. O terceiro ponto é que, embora existem aqueles que querem honrar o Senhor, existe ímpio no meio do povo do Senhor. E o celeiro de Deus não estará perfeitamente purificado antes da volta de Jesus. Não estará. Enquanto isso, os cristãos vivem querendo perseverar, querendo honrar a Deus. Mas no meio desses também tem aqueles povos, tem os falsos profetas, tem os falsos mestres. No meio desse povo tem aqueles que não querem honrar o Senhor. Por isso que Davi faz a pergunta: quem habitará no teu santuário? Quem de fato nasceu de novo? Quem de fato é nova criatura?
Porque com essa pergunta, o Davi está querendo nos ensinar que aquele que teme ao Senhor é aquele que persevera em ter uma vida santa. É aquele que persevera em ter uma vida santa. É isso que Deus tem para a gente. Versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Então, quem foi alcançado pelo Senhor? Quem que pertence ao Senhor? Versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta. E aquele que pratica o que é justo. Perceba aqui que há um contraste aqui implícito entre a vanglória daqueles que são povo de Deus apenas nominalmente, que falam que são povo de Deus, que falam que ama a Deus, mas só observam as coisas externas, com aquela comparação da verdadeira piedade que Deus recomenda. Não é que Davi aqui está desprezando a liturgia. Não é que Davi aqui está fazendo pouco caso, das práticas religiosas, não é isso. Mas Davi, para trazer à luz os que possuem tal caráter, traz as marcas aqui, evidências da genuína conversão, da fé sincera. O cuidado que cada um tem com o próximo, por exemplo, demonstra que Deus alcançou essa pessoa. O cuidado que cada um tem com o seu semelhante demonstra que essa pessoa foi alcançado por Deus. 1 João 3 vai nos dizer que nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e quem também não ama seu irmão. Olha como que é claro para nós. Pela prática da justiça, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, esse habita no tabernáculo. Ou seja, esse de fato tem experiências e preocupa temer a Deus de todo o coração. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, ele se esforça para fazer o bem ao seu próximo. E Deus requer isso de nós. Deus requer, meus irmãos, verdades em nossas conversações. Será que a gente tem dúvida disso? Não. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica justiça, que de coração fala a verdade. Olha aqui a concordância e a harmonia entre o coração e a língua. Isso porque a linguagem, a nossa fala, ela representa um sentimento interior. Isso porque as nossas palavras, ela representa aquilo que está no nosso interior, no nosso oculto. Por isso que Jesus falou o quê? Da boca fala. E é exatamente isso. Por isso que Jesus ele quer alcançar o nosso coração. Ou seja, Deus quer de nós um coração verdadeiro, com um sentimento verdadeiro. Quem que habita no santuário do Senhor? Aquele que é íntegro em sua conduta, que de coração ele fala a verdade. Esse nasceu de novo. Esse foi alcançado por Deus. Esse tema a Deus. Depois de Davi falar das virtudes que devem fazer parte daqueles que pertencem a Deus, agora ele fala de alguns hábitos que aqueles que pertencem a Deus não devem ter. Por isso que eu disse no início que talvez essa seja a pergunta mais importante da nossa vida. Quem habitará no santuário do Senhor? Traduzindo para nós hoje, Senhor, quem de fato é filho do Senhor? Quem pertence ao Senhor de fato? E o primeiro hábito ele fala, esse que pertence ao Senhor, ele não usa a língua para difamar. Ele não usa a língua para difamar. O desejo de Deus é nos conformar à imagem de Jesus, sim ou não, gente? Romanos 8 fala, que Deus de antemão nos conheceu para que sejamos conformes à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer nos transformar ou nos conformar à imagem de Jesus. E isso inclui todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa comunicação, inclusive as nossas palavras, a nossa maneira de falar. Nós sabemos, meus irmãos, que a fala, ela representa, e na verdade ela é uma das mais maravilhosas dádivas que nós recebemos. Por meio da comunicação, por meio da fala, nós comunicamos aos outros o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós experimentamos. Por meio da fala, nós participamos do que os outros experimentam, do que os outros querem. Nós participamos da vida da outra pessoa por meio da fala. O mundo, ele se descortina para nós por meio da linguagem, sim ou não? E nós sabemos o papel decisivo que tem as nossas palavras. Nós sabemos disso. Você já deve ter experimentado, no meio de uma conversa, às vezes, você ou alguma pessoa próxima a você, passando por uma dificuldade, por um momento difícil, sendo amassado pelas adversidades da vida. Às vezes vem alguém com uma palavra
e você foi encorajado. Às vezes veio alguém com uma palavra amiga e você começou a ter esperança novamente. Você já passou por isso? Às vezes você ali, sem esperanças, e veio alguém com uma palavra do Senhor para você e você começou a olhar a vida com outra perspectiva. Começou a ficar motivado novamente. Nós conhecemos esse poder terapêutico que a palavra tem, de curar, de libertar. Por outro lado também, nós conhecemos e sabemos que uma palavra dita de maneira errada, uma palavra dita ali em um ambiente que não deveria dizer, uma palavra dita ali em um momento errado traz tanta dor, traz tanto sofrimento. Porque nós sabemos o poder que as palavras têm. Provérbios vai nos dizer que há 6 coisas que o Senhor detesta, que o Senhor odeia. E a 7ª a sua alma abomina. Dessas coisas, 3 estão relacionadas à língua. Provérbios fala que o Senhor odeia a língua mentirosa. Provérbios fala que o Senhor odeia a testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª coisa que o Senhor abomina é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. E isso muitas vezes traz tanto estrago. Isso destrói a vida da pessoa. Tiago vai nos dizer, lá na sua carta, que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Tiago vai nos ensinar que, no capítulo 3, que todos nós tropeçamos de diversas formas e de muitas maneiras, mas aquele que não tropeça no falar, tal varão é perfeito, sendo capaz de dominar o seu próprio corpo. Olha a importância que o Tiago dá para as nossas palavras, e muitas vezes é uma área que a gente negligencia. Nós nos atentamos em muitas coisas, vigiamos em muitas áreas e devemos vigiar, mas muitas vezes parece que as nossas palavras não. As nossas palavras nós deixamos de lado, sendo que Tiago nos ensina que aquele que é controlado no falar é capaz de controlar o seu próprio corpo. Ele é maduro. Aquele que controla o seu falar, a sua língua, ele é capaz de dominar o seu próprio corpo. Olha a importância que o Tiago dá para a nossa língua. Muitas vezes, a importância que nós não damos. Aquele que pertence a Deus, aquele que desfruta da presença de Deus, aquele que nasceu de novo, não tem o hábito de usar a língua para difamar. Versículo 3. E também, que nenhum mal faz ao seu semelhante e lança calúnia contra o seu próximo. Assim vive aquele que habita no Senhor. Assim vive aquele que habita no tabernáculo do Senhor. Ele não usa a língua para difamar. E também, nenhum mal faz ao seu próximo e nem lança calúnia contra o seu próximo. Nós estamos aqui, a gente vem aqui domingo após domingo, mas às vezes a gente está caluniando, às vezes a gente está mentindo, às vezes a gente está semeando contenda e discórdia, meus irmãos. Quem habitará no santuário do Senhor? Esse que habita. Nenhum mal faz ao seu próximo. Não usa a língua para difamar. E também, no versículo 4, esse que habita, ele rejeita quem merece desprezos. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com essa frase aqui. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi encontrado e habitado hoje pelo Espírito Santo, não consegue olhar para as práticas pecaminosas e aplaudir, consegue? Aquele que nasceu de novo não consegue ver uma injustiça e achar graça. Não consegue ver um pecado sendo disseminado e aplaudir. Essa é a frase aqui do salmista. Rejeita quem merece desprezo. Não é que o salmista rejeita pessoas, mas ele rejeita as obras pecaminosas. Ele não pactua com aquilo. Ele rejeita aquilo, ele despreza aquilo. Aquele que nasceu de novo, Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não consigo aplaudir a injustiça e o pecado. Eu rejeito, eu desprezo. Eu posso errar, eu posso pecar, mas eu não sou dominado por aquilo. E quando eu erro, quando eu peco, eu não aplaudo, eu não acho graça, eu me arrependo. Diz o pastor Márcio, ele tem uma frase interessante, ele fala aqui, que santo não é aquele que não peca, mas aquele que constantemente se arrepende. Despreza quem merece desprezo. E quem merece desprezo? O pecado, as práticas pecaminosas. Aquele que habita no santuário do Senhor,
ele não é movido pelo conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que habita no tabernáculo do Senhor, ele acha prazer na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, ele se deleita nela de noite. A vida desse homem é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Esse, meus irmãos, como eu falei, existe uma diferença aqui. Nós não somos perfeitos, nós erramos. E, na verdade, nós só estamos aqui porque nós temos consciência da maldade que habita no nosso coração, que nós dependemos do Senhor Jesus. Essa é a nossa diferença. Nós não nos achamos melhores que os outros, na verdade, nos achamos piores, ou temos consciência que nós somos piores, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós dependemos do Senhor, dependemos do Espírito Santo, meus irmãos. Se a gente viver aqui nessa terra, com 80 anos, sem a habitação do Espírito Santo, somos capazes de cometer as maiores loucuras. Precisamos do Espírito Santo. E por sermos habitados pelo Espírito Santo, aquele que é crente, aquele que é fiel ao Senhor, ele despreza, ele rejeita quem merece desprezo. E ao contrário, versículo 4 ainda, honra os que temem a Deus. O verdadeiro cristão, ele tem como inspiração, ele tem como aquela pessoa que ele admira, não os ímpios, mas o verdadeiro cristão. Ele olha para uma pessoa e admira aquela pessoa que teme a Deus. Tem escândalo na igreja, sim ou não, gente? Tem. Tem calúnias na igreja? Tem. Mas também tem pessoas que temem ao Senhor. Tem pessoas que querem ter uma vida sincera diante de Deus, meus irmãos. Essas pessoas nós podemos ter como inspiração para a gente. Tem mentirosos, tem falsos profetas, tem pessoas vestidas de cordeiro, mas que são lobos. Tem pessoas assim. Mas tem pessoas também que querem servir a Deus de coração. Existem essas pessoas ainda. Pessoas que não se dobraram. Pessoas que não negociam a fé no Senhor Jesus. Pessoas que estão ao nosso lado, não querendo nada nosso, não, mas querendo nos abençoar de fato. Não querendo nada em troca, mas querendo que você cresça em um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Existe essa pessoa. Tem pessoa que não quer o seu dinheiro, não. E não quer usar da sua reputação, não. Tem pessoa que quer, de fato, que você cresça num relacionamento público e crescente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele que liberta, só Ele que salva, só Ele que transforma. E é por isso que nós estamos aqui. Essas pessoas nós admiramos. Essas pessoas são honradas por nós. Pessoas piedosas e tementes a Deus. Existem essas pessoas. Essas pessoas. No final, o Senhor vai fazer uma divisão daqueles que são lobos, daqueles que são cordeiros. Muitos no final chegarão até Jesus e falar: olha, expulsei demônios em seu nome, fiz milagres em seu nome. O que Jesus vai falar? Não te conheço. Mas enquanto isso, nós não sabemos quem são essas pessoas. Nós perseveramos aqui na caminhada e deixamos isso com o Senhor Jesus na volta dele. Enquanto isso, nós perseveramos nessa caminhada. Nós temos uma caminhada querendo honrar o Senhor. Mesmo com os nossos erros, nós não desistimos. Esse temo que honra o Senhor. Também, versículo 4. Que mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Aquele que nasceu de novo, muitas vezes ele sofre o dano. Aquele que nasceu de novo, ele sofre o dano, prefere sofrer o dano do que quebrar a sua palavra. Aquele que nasceu de novo é sim, sim, não, não. Aquele que nasceu de novo não negocia isso. Onde está a integridade e a fidelidade daquele que mantém a sua palavra só quando percebe ser para a sua própria vantagem? O verdadeiro cristão não. Ele não negocia. Se o Senhor disse, ele faz. Se ele errou, errei mesmo. Mas se errou, errei mesmo, estou aqui arrependido. Você fez, eu fiz, mas eu estou falando que eu fiz. Eu não estou escondendo. Eu não estou jogando para debaixo do tapete. Eu errei, eu fiz, mas eu assumo o meu erro. Eu estou aqui, meus irmãos. Que mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empreste o seu dinheiro visando lucro. Aqui é fazer o bem sem esperar vantagem. Aqui é fazer o bem sem esperar nada em troca. Foi isso que Jesus nos ensinou, não foi verdade? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos orienta.
Ele fala: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto ou em segredo. E seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Estou fazendo bem? Não necessariamente todo mundo precisa saber. Estou ajudando o próximo? Não é para colocar a boca aí, né, naquele negócio, esqueci o nome, e anunciar. Trombone. Não é. Megafone. Não precisa. O Senhor conhece o nosso coração. E esse nem aceita suborno contra o inocente. Não aceita o que é errado. Com toda humildade e amor. Eu não estou falando para a gente ser uma pessoa ignorante, meus irmãos. O cristão não é assim. A gente é manso. A gente foi dominado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ser manso não significa aceitar mentira. Ser manso não significa aceitar tudo a qualquer custo, não. Não significa isso. Nem aceita suborno contra o inocente. Não passa o pano para o erro, com o maior amor e com humildade. Quem assim procede, nunca será abalado. Quem vive assim, nunca sairá do santuário de Deus. Ou seja, quem vive assim, nunca sairá da presença de Deus. Agora perceba, por que vive assim? Não para ser alcançado por Deus, mas porque já foi alcançado por Deus. Nós não praticamos, nós não temos esses hábitos porque nós queremos o favor de Deus, meus irmãos. Nós não temos esses hábitos porque queremos morar no santuário de Deus, no Monte Santo de Deus, não. Nós temos esses hábitos porque já fomos alcançados por Deus. Nós temos esses hábitos porque nós nascemos de novo. Nós temos esses hábitos e podemos errar em um ponto ou outro, mas nós nos arrependemos dia após dia, porque nós dependemos do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem habitará no santuário do Senhor? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos enche do teu Espírito, para que nós possamos perseverar para ter cada vez mais essas características em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé no seu lugar. Você pode, feche seus olhos. Ore ao Senhor no seu lugar. Eu não sei se você tem pecado a confessar, mas eu tenho. Muitas vezes eu erro, muitas vezes eu negligencio aquilo que o Senhor fala para eu não negligenciar, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem uma vida para nós. Reconhecemos, Pai, que o Senhor tem um caminho para nós, ó Deus. Nós estamos aqui, Pai, confessando os nossos pecados. Nós estamos aqui, Pai, confessando que nós precisamos do Teu Espírito Santo para que os nossos hábitos sejam conforme a vontade do Senhor. Estamos aqui, Pai, confessando que necessitamos do Senhor, Pai, para que nos nossos caminhos, ó Pai, o Senhor seja honrado, santificado e glorificado, Pai. Estamos aqui, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e pediremos constantemente, porque sabemos, ó Pai, que não seremos perfeitos até a volta do Senhor. Por isso necessitamos do Senhor constantemente em nossas vidas. Fale ao nosso coração, que o Senhor Jesus possa ser cada vez mais refletido em nossa vida através das nossas reações. Que o fruto do Teu Espírito, Pai, seja vivo em nossa maneira de viver. Que o amor, que a alegria, que a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, Deus, seja constante na nossa maneira de viver. Nos ajuda, Pai, para que quando não conseguirmos, nós possamos confessar e sermos fortalecidos a perseverarmos nessa caminhada em querer agradar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.